esperança. Muito boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Glória a Deus. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí no fundo. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está no fundo está me ouvindo bem? Amém. Abra sua Bíblia, irmão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. O pastor acabou de se referir à campanha, hoje a abertura da campanha Portas Abertas. E o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14, amém? Já que a campanha é bem sugestiva, né, irmãos? Portas abertas. Existem duas portas, irmãos, que estão abertas. E é delas que eu quero falar com vocês nessa noite, amém? Se for possível, que todos abram suas Bíblias aí e acompanhem a leitura, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos acharam? Amém. Tem alguém que não achou? Então vamos à leitura da palavra. Palavras de Jesus Cristo, tá, irmão? Jesus Cristo pronunciou essas palavras. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Amém? Você não pode tomar seus assuntos em nome de Jesus. Irmãos, como me referi antes de fazer a leitura da palavra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pronunciou essas palavras. E ele fez referência, irmãos, a duas portas que existem. Essas duas portas, irmãos, estão abertas. E antes de explicar para vocês acerca dessas portas, eu quero começar dando uma notícia para vocês. Independente de você entender ou não, independente de você querer ou não, independente de você saber ou não, independente de qualquer coisa, irmão, você vai ter que passar por uma delas. Todos nós, um dia, vamos ter que passar por uma delas. E ele começa dizendo, irmão, que estreita, ele começa falando sobre uma porta estreita. E em seguida, ele não explica sobre essa porta ainda, ele começa a dizer que há uma outra porta, uma porta larga, um caminho espaçoso, só que o problema desse caminho é que conduz à perdição. Eu queria tomar alguns minutos, pedir a atenção dos irmãos, para explicar para vocês sobre essa porta aberta, essa porta larga, essa porta que tem um caminho espaçoso, largo, confortável, gostoso, que leva a ela. Que o próprio Senhor Jesus Cristo fala que ela conduz à perdição. Irmãos, essa porta, ela foi aberta lá no começo da história da humanidade. Para você saber quando essa porta foi aberta, eu vou falar para vocês lá no livro de Gênesis. Logo após a criação do ser humano, o Senhor coloca o homem, coloca a mulher no jardim do Éden e planta duas árvores, uma chamada árvore da vida e outra chamada de árvore, que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores, irmãos, eram duas portas. Uma conduzia à vida, era a árvore da vida eterna. E a outra conduzia, irmão, justamente à perdição. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda uma coisa, irmão, o homem foi criado perfeito, a mulher foi criada perfeita. E nesse início, antes deles obedecerem a Deus, eles tinham essas duas portas diante de si. Só que essa porta do conhecimento do bem e do mal, entenda uma coisa, irmão. A Bíblia que chama essa porta, a Bíblia que chama esse fruto, essa árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmão. Que bem mais o ser humano poderia conhecer além do que ele já tinha? Ele estava diante de Deus todo dia. A palavra fala que o Senhor vinha todo dia falar com o homem e com a mulher. Tudo que eles queriam, eles tinham. Tudo que eles necessitavam, ele tinha. E o mais importante de tudo, irmão, na vida de qualquer
falando, eles tinham comunhão com Deus. Todo bem, irmão, guarda isso, todo bem que alguém poderia conhecer, todo bem que alguém poderia querer, eles tinham, que era comunhão com Deus, falar com Deus face a face e ter acesso a Deus, comunhão com Deus. Só que a árvore chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmão, se eles não tinham mais nenhum bem para conhecer, eles quiseram conhecer o mal. Eles quiseram conhecer o mal. E quando eles desobedeceram a Deus, através da desobediência, eles abriram essa porta, irmão. Eles pegaram, a palavra fala que eles pegaram do fruto que Deus havia orientado eles para que eles não comessem, e eles comeram, eles desobedeceram a Deus. Na hora que eles comeram esse fruto e desobedeceram a Deus, eles abriram a porta do pecado. Esse fruto é como se fosse uma chave. Eu falei que essas duas árvores eram como se fossem portas. Então os frutos dela eram como se fossem chave. Quando eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E o pecado abriu a porta. Eles abriram a porta para o pecado. Só que tem um problema, irmão. O pecado não vem sozinho. O pecado tem consequências. E quando eles abriram a porta do pecado, veio a morte junto. Veio a enfermidade junto. Veio tudo que não presta junto, irmão. Porque a porta que não deveria ser aberta, foi aberta. O homem abriu porque quis. A serpente que simbolizava o diabo, irmão, ela só tentou o homem. Ela não obrigou o homem a fazer nada. O homem abriu essa porta comendo o fruto porque quis. Então o homem abriu a porta, irmão, da perdição. Através da desobediência. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado que nós cometemos, a desobediência que nós cometemos, qualquer tipo de pecado que nós cometemos, ele tem várias consequências. Eu vou citar dois exemplos aqui para você por causa do tempo, rapidinho, irmão. Duas consequências do pecado. No livro de Isaías, capítulo de número 59. Glória! A palavra diz assim no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então entenda uma coisa, irmão, o pecado nos separa de Deus. Qualquer tipo de pecado, irmão, não tem pecado grande, pecado pequeno, tem pecadão, pecadinho, não tem nada disso, pecado é pecado. Qualquer tipo de pecado, ele nos separa, ele nos afasta de Deus. Louvado seja Deus. E qual que é a consequência, irmão, de a gente se afastar de Deus? A consequência é a morte. Por que, irmão Sérgio, que a consequência de se afastar de Deus é a morte? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, quando nós pecamos, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não tem parte com o pecado. Deus é santo, Deus é puro. Então qualquer pecado que nós cometemos nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus nós morremos. Porque nós não temos condição alguma de continuar caminhando, seja no caminho que for, longe do nosso Criador. Porque nós deixamos de ser imagem e semelhança dele. E aí o pecado, irmão, traz a morte. E a morte traz consequências também. No livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Eu vou ler, irmão, vou nem procurar aqui para não tomar tempo dos irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. A parte A diz assim: porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Quando a palavra está falando de salário, irmão, não está falando de dinheiro, não. Às vezes a gente fala de salário, as pessoas pensam que salário é dinheiro. Salário não é dinheiro. Salário é a recompensa por um serviço prestado. E aí você combina que tipo de recompensa você quer. Nós que trabalhamos, né? A nossa recompensa, o trato que nós fazemos é receber o dinheiro. Mas tem gente que trabalha, presta serviço e recebe outras coisas. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar, ela combina para receber de outra coisa, recebe outra coisa no lugar. Então, o pagamento do pecado é a morte, a recompensa do salário é a morte. A consequência do pecado é a morte. Só que o que acontece, irmão? Quando Adão peca, quando Eva peca,
Eles não morrem imediatamente. Eles continuam vivendo, eles viveram mais muito tempo ainda, irmão. Só que o que acontece, irmão? Às vezes eu me confundia com isso. Eu perguntei para Deus e Ele me explicou. Entenda uma coisa, irmão. Quando nós trabalhamos, normalmente, tá, irmão? Estou dando um exemplo geral, tá? Quando nós trabalhamos, na maioria das empresas que trabalham assalariado, a maioria das empresas ela faz o pagamento, a recompensa do teu trabalho, a recompensa daquilo que você faz, ela paga em 2 vezes, não é? Sim ou não? Quem recebe vale o pagamento? Tem o vale e tem o pagamento. Tem o adiantamento e depois tem o pagamento, não é assim? Quando Adão peca, irmão, ele recebe o vale. Quando Adão peca, quando Eva peca, quando o ser humano peca, ele recebe o vale, ele recebe o adiantamento. Ele morre, mas ele morre espiritualmente primeiro. Todos nós aqui, irmão, já recebemos nosso vale. Uns há mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós já recebemos o nosso vale um dia, tirando as crianças. Tirando as crianças, todos nós já recebemos o vale. Sabe por quê? Porque todos nós já pecamos um dia contra Deus. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então nós já recebemos esse salário. Um dia nós já estivemos mortos. Você que está na presença de Deus hoje, irmão, que se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permanece fiel na presença do Senhor, seu nome está escrito no livro da vida. A palavra diz no livro de Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você não vai receber mais o pagamento, mas o vale você recebeu um dia. Porque um dia, quando você pecou a primeira vez, você recebeu o vale, você morreu espiritualmente. Se tem alguém aqui hoje que não é crente, que não está na presença de Deus ainda, não entregou sua vida para Jesus ainda, eu quero te informar, meu irmão, você já recebeu o vale, você está morto espiritualmente, mas tem esperança para você. Então o ser humano abre a porta da perdição, irmão. E Jesus fala que essa porta ela é larga, irmão, e o caminho que conduz a ela também é largo. Sabe por que é largo? Ele explicou, porque tem muitos que entram por essa porta. Tem muitos que vivem a vida inteira nesse caminho de perdição, de pecado que conduz à morte. Então, quanto mais gente tem para passar, mais larga tem que ser a porta. Louvado seja Deus. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. Então, o que acontece, irmão? Jesus informa que há essa porta. E quando é que isso se define, irmão? Quando é que você recebe o salário definitivo? O vale você recebe quando começa a pecar. E quando é que a pessoa recebe o pagamento? É na hora da morte dela aqui na terra. A palavra diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler para os irmãos na íntegra. Faço questão de ler para vocês, esse eu faço questão de ler na íntegra. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. No versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o que acontece, irmão? Para aquele que não crê, ele já está condenado. Enquanto ele não crê, ele vai estar condenado. E se ele morrer sem crer, ele bate o carimbo da condenação dele, irmão. A palavra fala que vai ter um dia de juízo, irmão. Mas entenda uma coisa: o dia do juízo final não é dia de condenação nem de absolvição. O dia do juízo final não é dia de condenação nem de absolvição. O dia do juízo final é para você receber conforme aquilo que você fez aqui na terra. Você é absolvido ou condenado. É decretado, é batido o martelo, é batido o carimbo na hora que você parte daqui. Quando você parte daqui, se você partiu na presença de Deus, você está salvo. Se você partiu sem Jesus Cristo, você está condenado. Agora entenda uma coisa: Deus não condena ninguém. Nós vemos aqui, ó, aquele que não crê já está condenado. Por que ele está condenado? Porque não creu. Então quem condena o homem, irmão, quem condena a pessoa, quem condena o ser humano, é ela mesma.
Porque a palavra está sendo pregada, todo mundo ouve falar de Jesus. Uns crê, outros não. Os que não crê, ele mesmo está se condenando. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Então, quando a pessoa morre sem crer, ela se condenou, irmão. E aí no dia do juízo ela vai receber vai receber o salário, vai receber a recompensa conforme o que ela fez. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é justo. Então entenda uma coisa, irmão, essa porta da perdição está aberta e está tragando a muitos que não querem ter compromisso com Deus, que não querem renunciar à sua própria vida e carregar a sua cruz. Louvado seja Deus. Tem pessoas, irmão, que infelizmente já estiveram na presença de Deus, por algum motivo caíram, estão perdidos, voltaram a caminhar no caminho da perdição. Mas para você eu tenho uma notícia boa também, irmão, porque evangelho significa boas novas, é boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para você, ainda dá tempo para você voltar para o caminho da salvação. E aí o que acontece, irmão? Jesus fala sobre essa porta. Só que ele fala sobre uma outra porta estreita também. E essa é a principal, irmão. Essa que eu quero falar para vocês. Quem abriu a porta da perdição, irmão? Quem abriu? O homem abriu. Só que entenda uma coisa, irmão. A intenção de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem. Por isso ele enviou o filho dele, o único filho dele, para que morresse na cruz do Calvário por mim e por você. Então o que acontece, irmão? O homem abriu a porta da perdição, mas o Senhor abriu a porta da salvação. E quando que ele abriu a porta da salvação, irmão? Nós vimos que o homem abriu a porta da perdição lá no Jardim do Éden. Só que o Senhor abriu a porta da salvação, sabe quando, irmão? Antes da fundação do mundo. A palavra fala que o sangue de Jesus Cristo é conhecido e tem poder antes da fundação do mundo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe tudo, irmão. Agora entenda uma coisa, se Deus sabe tudo e tem todo o poder, ele sabia que quando criasse o homem ia pecar, irmão. O pecado do homem não pegou Deus de surpresa. O pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que o homem ia pecar. Agora entenda uma coisa, irmão. Se Deus sabia que o homem ia pecar, ele sabia que o homem ia desobedecer, você sabia que o homem ia abrir, né, ia pegar a chave e abrir a porta da perdição, ia vir a morte, ia vir tudo junto. Se Deus sabia, só que ele criou o homem para viver eternamente com ele. Ele sabendo disso, ele tinha que tomar uma providência antes ou depois do homem cair? Tinha que tomar providência antes, né, irmão? Porque depois não tinha mais como. Então por isso que o sangue de Jesus Cristo tem poder e é conhecido antes da fundação do mundo. Entenda uma coisa, irmão. Deus sabia que o irmão Sérgio era, digamos que eu fosse Adão, né? Deus sabe que eu sou teimoso, irmão. Deus sabe que eu sou desobediente. Ele sabe que eu vou errar. Aí Deus me dá uma instrução. Fala, meu filho, você não toque nessa Bíblia aqui de jeito nenhum. Mas só um exemplo, tá, irmão? Para vocês entenderem. Não toque nessa Bíblia aqui de jeito nenhum. Porque se você tocar nessa Bíblia, você vai morrer. Estou me colocando no lugar de Adão, estou colocando a Bíblia no lugar do fruto, da chave. Só que ele sabe que eu vou tocar. Ele tem que fazer alguma coisa por mim antes ou depois de eu tocar? Tem que fazer antes, irmão. Então Deus providenciou, abriu a porta da salvação antes. Quase derrubando o pano, irmão. Então Deus entrou com a providência antes, irmão. Porque ele já sabia. Louvado seja Deus. E qual foi essa providência, irmão? Foi justamente enviar o seu filho por mim e por você, para corrigir o meu e o seu erro, para nos dar a oportunidade de ter um caminho que não fosse o caminho da perdição, porque ele não nos criou para perdição, irmão. Deus nos criou para a vida eterna. Todo mundo aqui mora em algum lugar e eu tenho certeza absoluta, convicção, irmão, que na sua casa tem uma porta, não tem? Pelo menos uma. Tem ou não tem?
Não sei se foi você que construiu sua casa ou não, mas não importa, irmão. Quem construiu a casa primeiro preparou o lugar para depois encaixar a porta, não foi? Ninguém coloca a porta e depois constrói a parede, né? Primeiro tem o lugar e depois vem a porta, né? Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus também preparou a porta antes. Quando você constrói e deixa lá o lugar preparado para a porta, talvez você não tenha comprado a porta ainda. Talvez você não saiba que porta você vai usar. Talvez você não saiba qual porta o seu dinheiro vai poder comprar. Mas em algum lugar, ou na madeireira, ou no depósito, em algum lugar, aquela porta já está pronta. Glória! E qual foi a porta que Deus preparou, irmão? Foi Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo de número 9. Palavra do Senhor. Eu sou a porta. Se é condicional, alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará passagens. Irmão, do mesmo jeito que o pecado trouxe consequências, irmão, do mesmo jeito que a porta da perdição, quando foi aberta, trouxe consequências, a porta da salvação também tem, irmão. Aleluia. Jesus diz aqui, ó, eu sou a porta. Jesus disse, irmão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Entenda, irmão? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não disse eu sou um caminho, eu não sou uma verdade, eu não sou uma opção de vida. Ele disse eu sou o caminho. Que caminho que Jesus é, irmão? O caminho estreito, querido. O caminho de cruz. O caminho de renúncia. O caminho de abandono do pecado. Se não for assim, não tem como você caminhar nesse caminho. Se não for assim, não tem como você entrar pela porta. Sem arrependimento não tem salvação, irmão. Sem arrependimento você nunca vai entrar pela porta da salvação. Infelizmente você vai continuar no caminho largo e vai entrar pela porta da perdição. Sempre brinco com os irmãos. Quando alguém se converte, irmão, a palavra diz que o nome dela é escrito no livro da vida. Para escrever tem que ter tinta, né, irmão? Seja com caneta, com pena, seja com o que for, tem que ter tinta, né? A tinta da caneta de Deus, irmão, para poder escrever o nome de alguém no livro da vida, é o arrependimento. Sem o arrependimento sincero, a caneta fica sem tinta. Não adianta que seu nome não vai ser escrito lá. Não adianta, irmão. E arrependimento, irmão, é diferente de remorso. Tem muita gente, irmão, louvado seja Deus, que infelizmente a gente vê muitas vezes nos cultos. Ela ouve a palavra, ela ouve o louvor, ela recebe uma oração, ela sabe que ela está no erro, e ela chora, porque ela sabe que ela está errada, ela sabe que ela está no caminho errado. Mas entende, irmão, infelizmente, cada dia que passa, mais gente chora de remorso e não por arrependimento. O remorso, irmão, a pessoa sente que ela está errada, aquilo ali dói, machuca ela, fere ela chora, mas continua insistindo no erro. Ela não muda a atitude, ela não muda o caminho, irmão. A palavra fala que quando nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos. Conversão é mudança de direção. Quem já tirou a habilitação aqui deve estar careca de saber. O irmão Nilton ali está careca de saber disso aí. Tem conversão, irmão, é mudança de direção, é mudança de caminho, é mudança de vida. Você estava indo no caminho da perdição, você ouviu a palavra, o Espírito Santo convenceu do pecado e do juízo, você entendeu, você não quer mais continuar naquele caminho, você sai daquele caminho e muda de direção. Isso é o arrependimento. O remorso é continua indo no caminho, porque você acha que vai ter mais uma chance, você acha que vai ter mais um dia, amanhã eu mudo, amanhã eu paro, amanhã eu abandono meu pecado, porque amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Jesus fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, porque é condicional, irmão. Deus não obriga ninguém a nada.
Jesus Cristo não obriga ninguém a nada. Sabe por quê? Porque Ele só quer alguém se for por amor. Porque tudo que Ele fez, inclusive preparar essa salvação antes da fundação do mundo, sabendo que a gente ia errar, Ele fez por amor. Quando Jesus Cristo se entregou por nós, Ele se entregou por amor. Então, o Senhor está querendo pessoas que o amem como Ele nos ama. Se não for por amor, não for por qualquer outro motivo. Se você tiver qualquer outro interesse, se você tiver qualquer outra motivação para vir para a igreja, para vir para a presença de Deus, para vir para o culto, não importa, irmão. Se você tiver qualquer outra motivação, a sua motivação está equivocada. Você está se enganando, está caminhando no caminho da perdição, pensando que está andando no caminho da salvação. Porque é por amor. Jesus falou, se é condicional, é se a pessoa quiser, se for por amor, não é por obrigação. Se fosse por obrigação, não existiria amor. Deus poderia muito bem ter criado o homem lá atrás, como se fosse um robô, sem a oportunidade da escolha. Só que onde estaria o amor de Deus? Entenda uma coisa, irmão, o pecado é a peneira que Deus usa para separar aqueles que amam a Ele e os que não amam. Pecado é a peneira de Deus, irmão. Aquele que ama Ele de verdade vai abandonar o pecado e ele vai separar para um lado. Aquele que não ama Ele, por mais que venha para culto, por mais que faça qualquer coisa, irmão, se não for por amor, ele pode até vir aqui. O irmão Sérgio hoje veio pregar com cara de crente, né? Normalmente eu não venho. Mas você pode vir com cara de crente, você pode vir do jeito que for, irmão. Mas se não for por amor, na hora da peneira, o Senhor sabe muito bem a intenção de cada um. Aí ele diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser entrar por mim, se alguém quiser trilhar esse caminho, salvar-se-á. Se alguém entrar pela porta, entrou pela porta da salvação. Saiu do caminho da perdição, da porta larga, e entrou na porta estreita. E aí o que acontece, irmão, com quem entra por essa porta estreita? Jesus fala, primeira coisa, será salvo. Segunda coisa, entrará e sairá. Entrará e sairá. Sabe o que Jesus está falando disso aqui, irmão? Entrará e sairá. Antes ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando aqui, irmão, que aquele que entra pela porta é liberto do pecado, irmão, e tem liberdade para servir a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem está no pecado está preso, quem está no pecado está amarrado, mas quem entra pela porta da salvação, recebe a libertação, entra e sai, porque só entra e sai quem tem liberdade, irmão. Infelizmente tem um monte de gente no leito do hospital hoje, eles entraram no hospital, mas eles não podem sair. Eles não têm liberdade para sair porque a enfermidade está impedindo. Tem muita gente nos presídios, nas penitenciárias. Eles estão presos lá, irmão. Eles entraram, mas não podem sair, porque eles não têm liberdade. Agora aquele que entra através da porta da salvação, ele tem liberdade. E achará pastagem. Outra consequência de você entrar pela porta da salvação. Aqui ele está falando, no capítulo 10, irmão, Jesus está falando, está dando um exemplo. O exemplo que ele está usando é de um rebanho de ovelhas. E aí ele está falando que ele é a porta e que ele é o bom pastor. Por quê? Porque havia maus pastores naquela época. E até o final da história, irmão, vai continuar tendo pastores, maus pastores, que só quer arrancar a lã da ovelha, só quer se aproveitar da ovelha. Jesus avisou e falou que no final ia ser pior ainda, irmão. A quantidade ia ser maior ainda. Então não se assuste com isso não, tá? Não se assuste com isso não. É disso que Jesus está falando. Então ele fala, ó, achará pastagem. Por que ele está falando achará pastagem? Porque ele está dando o exemplo das ovelhas. Agora entende, irmão. Pastagem que ele está falando aqui não é só o pasto, não é só a grama verde gostosinha ali não. É a pastagem e a água.
Porque ninguém vive só de comida, a gente come e bebe. Jesus falou, ó, eu sou o pão da vida. Só que ele também falou, eu sou a água da vida. Por que ele é o pão da vida e a água da vida? Porque se você só comer, você morre de sede. E se você só beber, você morre de fome. Então ele é tudo que eu e você precisamos, irmão. Então a ovelha, quem quiser passar a ser uma ovelha e entrar pela porta da salvação, entrar pela porta que é Jesus Cristo, ela vai receber tudo isso aqui, irmão. Ela vai viver dessa maneira. Só que o mais importante, irmão, é a segunda parte do versículo 23 de Romanos que eu li para vocês, no capítulo 6. Porque a primeira parte eu li e falei, ó, o salário do pecado é a morte. Aí tem uma vírgula ali que eu dou graças a Deus todo dia por causa daquela vírgula. Vou até tomar uma água para isso. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O dom gratuito, irmão, gratuito, é de graça, não paga nada. Jesus já pagou o preço lá na cruz. Ele já pagou o preço na cruz para você ter a vida eterna. Basta você querer, basta você entender. O homem abriu a porta, irmão, da perdição, quando ele pegou a chave lá, o fruto, e comeu. Só que na cruz, Jesus Cristo confirmou a porta da salvação. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O homem abriu a porta da perdição quando comeu o fruto. Mas entenda uma coisa, irmão, o fruto estava na árvore, não estava? A árvore, o tronco dela é de madeira, não é? E não é fincado no chão, ela brota na terra? Sim ou não? Na cruz, irmão, foi cavado. Quando Jesus Cristo vem carregando a cruz, todo ensanguentado, machucado, ferido, moído, mas ele vem carregando a cruz. Enquanto ele está carregando a cruz, tem gente lá, não sei se foi soldado romano, não faço ideia de quem tenha sido, mas alguém estava cavando um buraco para poder fincar a cruz. Quando Jesus chega, o buraco está aberto. Qual porta, irmão, não tem fechadura? Toda porta tem fechadura. E o que é uma fechadura? É um buraco onde você enfia a chave. Simples, né? Quando Jesus está carregando a chave aqui, ó, tem gente fazendo um buraco lá na porta. E na hora que ele é pregado, quando ele é pregado na cruz, irmão, Jesus não é pregado lá em cima. Eles deixaram a cruz no chão, deitaram Jesus, pregaram as mãos, pregaram os pés. Todo mundo conhece a história. E aí eles pegam aquela cruz, não sei quantos foram, mas tenho certeza que foi alguns homens, levantaram aquela cruz e enfiaram aquela cruz dentro do buraco. Enfiaram a chave na porta. Só fazia tempo, irmão, que aquele negócio estava fechado. Quando tem alguma coisa, irmão, que a gente precisa abrir, e está meio difícil, meio enroscado, está enferrujado, né? Está duro para abrir, normalmente a gente vai lá e usa um WD, né? Para dar uma lubrificada ali, para poder ficar mais fácil para abrir, né? Fazia muito tempo, irmão, que aquela porta estava trancada. Na hora que colocou a chave, não virou. Porque aquela chave, irmão, Jesus pregado na cruz, foi fincado ali, meio-dia, no nosso horário. No nosso horário, meio-dia. Só que Jesus, irmão, só deu o brado dele, que está consumado, às 3 da tarde. Ele ficou 3 horas lá pendurado. Sabe por quê que foi às 3 da tarde? Porque ali era a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a hora do sacrifício da tarde era 3 horas da tarde. Para quem não sabe, lá no templo. Então às 3 horas da tarde ele deu brado e está consumado. Só que o que acontece, irmão? Jesus está lá pregado. O sangue está escorrendo pela madeira da porta. O sangue dele está escorrendo pela madeira da cruz. O sangue está escorrendo, está lubrificando lá, né? Está lubrificando a fechadura, irmão. Quando deu a hora do sacrifício,
sacrifício. 3 horas da tarde, Jesus gritou: está consumado. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Misericórdia. Perdão, pastor, para segurar. A porta da perdição, irmão, está tragando muita gente. Porque são muitos e muitos e muitos os caminhos que levam a essa porta da perdição. Os vícios, tantas coisas, irmão. Religiões, porque religião só afasta o homem de Deus, irmão. Qualquer religião só afasta o homem de Deus. Só tem um caminho que leva o homem a Deus. E esse caminho é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa porta da perdição está aberta, está tragando muitos. E ela é larga, espaçosa. O caminho é espaçoso, é confortável, irmão. Só que o caminho estreito continua. A porta estreita também ainda está aberta, irmão. Só que essa porta um dia vai se fechar. A palavra do Senhor fala: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Se é enquanto se pode achar, porque vai chegar uma hora que não se pode achar mais. E você não sabe o dia de amanhã. Então, irmão, se você já entrou pela porta da salvação, se você já se arrependeu dos seus pecados, se o seu nome já está escrito no livro da vida, irmão, continue renunciando a si mesmo. Continue se afastando do pecado, porque o pecado te afasta de Deus. Se você se afasta do pecado, você se aproxima de Deus. Continue se aproximando de Deus. Mas se você, irmão, ainda não se arrependeu dos seus pecados, por algum motivo você ainda está caminhando no caminho da perdição, irmão, eu quero te dizer que a porta da salvação está te esperando. Jesus te ama tanto que Ele morreu para que você tenha oportunidade de viver. E Ele está te esperando, irmão. Só que eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu estou aqui para pregar a palavra só. Quem convence a pessoa do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Aleluia. Então, como Jesus falou, se você quiser entrar pela porta da salvação, a porta está aberta. Entregue sua vida para Jesus, irmão, porque o tempo está acabando. Amém? A senhora agradeço a minha oportunidade, irmão.